Olá! Hoje o Senado americano aprova a proposta para retomar a neutralidade de rede. O governo publica novo decreto sobre privatização da Eletrobras. E o Banco Central surpreende e mantém a taxa de juros em 6,5% ao ano. E o triplex atribuído a Lula é leiloado por 2,2 milhões de reais. Estas, outras notícias e os meus comentários você acompanha agora no Fato Brasil. Estamos começando mais um Fato Brasil aqui na WTV. Muito obrigado pela sua companhia. Nós entramos com um pouquinho de atraso aí, porque estava encerrando o Sem Limites, que acabou entrando um pouquinho mais tarde em razão do outro programa que acabou estourando o tempo. Enfim, alguns 2 minutinhos aí não mata ninguém, não é verdade? E estamos começando aqui o Fato Brasil. Lembrando que você pode sempre entrar em contato durante o programa pelas nossas redes sociais aí, ó. facebook.com/WTV Brasil. Muito obrigado pelo carinho da audiência, pela paciência. Nós estamos aqui na WTV Brasil sempre tentando fazer o melhor para você. E é por isso que o nosso endereço está aí na tela, para que você possa entrar em contato, mandar sua denúncia, mandar seu comentário. Se concorda, se não concorda comigo, tanto faz, não tem problema. O importante é você participar aqui do nosso programa. Até agora, você que está acompanhando a gente pelo site, acompanhou o Sem Limites com o Marcos Savoy Representação, que já está no YouTube. Só entrar no youtube.com/WTV Brasil, você pode assistir quantas vezes você quiser. E daqui a pouco o nosso programa também vai estar lá no YouTube para vocês. Tá certo? E hoje o programa está recheado de coisa. Então vamos começar logo o programa antes que a gente estoure também o tempo, não é verdade? Então vamos lá. Muito obrigado aí pela audiência. Eu já tô mandando um abraço aqui pro Rafael, né? Que ele é de Amparo, sempre assiste a gente. Um grande abraço, Rafael. Teve uma vez que eu falei que era de outro lugar, né? Mas não, é Amparo, que é aqui no interior de São Paulo. Muito obrigado pela audiência, pelo carinho aí do Rafael, de todo mundo que me assiste. A Andréia também, que me assiste. Entre outras pessoas aí, daqui a pouco eu mando um abraço pra todos vocês. É só ir entrando aí pelo Facebook, ó. Tá aberto aqui a transmissão. E aí eu vou acompanhando aqui, ó. Minha mãe mandando um tchauzinho. Tchau, mãe. Né? A Nani Rocha, nossa diretora, mandando um ok. É isso aí, gente. E eu vou manter a transmissão aberta aqui para que eu possa estar interagindo com vocês aí, tá bom? E vamos então às notícias, ó. Vamos lá para as notícias que tem muita coisa para comentar hoje aqui, ó. O Senado americano aprovou a proposta para retomar a neutralidade de rede. Pois é, o Senado dos Estados Unidos aprovou hoje o projeto de retomada da neutralidade de rede da internet no país. A proposta prevê a revogação da decisão da Comissão Federal de Comunicações, a FCC, em sigla em inglês, né? Tomada em dezembro do ano passado, que havia acabado com a regra vigente no país desde 2015. A aprovação, contudo, não encerra o processo, de acordo com a reportagem. Para que a medida da FCC seja invalidada definitivamente, ela tem que passar pela Câmara, a House of Representatives, que é tipo uma Câmara de Representantes. É como se primeiro passou no Senado e agora vai aprovar na Câmara. É meio que o contrário, mas dá para entender que aqui passa na Câmara primeiro, depois vai para o Senado. Se o Senado não aprovar, vai para a sanção presidencial. Né? Lá é mais ou menos assim também, só que com outros nomes e outras coisas. Enfim, o que eu digo sobre essa questão, por que eu botei essa notícia em primeiro lugar aqui no Fato Brasil? Porque essa notícia tem sido a verdadeira dor de cabeça das pessoas, das empresas americanas e também das empresas brasileiras como nós, da WTV Brasil. Por quê? Porque tirar a neutralidade de rede por exemplo, daria o direito da operadora de internet dar o sinal de qualidade para um determinado serviço dela e tirar a qualidade da internet ou a velocidade da internet de serviços que não são dela. Vamos supor, você gosta de assistir a WTV Brasil, mas você assina a NET. E a NET quer que você tenha qualidade só no Now da NET. Então ela vai dar a internet para você no Now da NET à vontade, mas quando você for assistir a WTV Brasil, a internet cai. Ficaria numa velocidade ruim, quer dizer, menos pior, né? Porque aqui no Brasil é tudo ruim. E aí isso não seria neutralidade de rede. Hoje, no Brasil e nos Estados Unidos acabou de mais uma vez o Senado aprovar,
nós temos a neutralidade de rede, que garante a mesma conexão, ruim ou não, para todo mundo. Ou seja, você tem a conexão e você pode usar essa conexão no serviço que você quiser. Isso é neutralidade de rede. É claro que as operadoras brasileiras estão louquíssimas para que essa neutralidade de rede caia. E é por isso que a mídia, a grande mídia começou a divulgar que a FCC aprovou como se fosse assim, pronto, aprovou, acabou, não tem mais neutralidade de rede nos Estados Unidos, onde era uma mentira. Tudo para fazer com que você que está aí do outro lado já comece a aceitar que a neutralidade de rede caia no Brasil. Mas o nosso até então atual ministro Gilberto Kassab, do Ministério da Ciência e Tecnologia, disse que até o momento, pelo menos não por enquanto, o Brasil não pensa em mudar a regra da neutralidade de rede. Mas as operadoras estão se articulando aí nos bastidores para acabar com ela. Só que vai acontecer com esse negócio da neutralidade de rede a mesma coisa que aconteceu quando as operadoras tentaram limitar a internet fixa no Brasil. Foi um grupo de pessoas, o Anonymous, um grupo hacker, e fez com que o nosso ministro Kassab voltasse atrás, voltar a falar assim, não. Na época ainda era, um pouquinho antes, ainda a gente tinha a própria presidente Dilma que estava ali, né, nesse imbróglio, né, nessa discussão, porque era uma coisa. Ou seja, as operadoras brasileiras elas tentam, ao máximo, maximizar os seus lucros e tirar o nosso direito de ter uma internet livre e sem limites. Então, a gente teve até várias discussões e tudo mais, e até o presente momento, nenhuma operadora pode limitar, inclusive, o tanto de internet que você pode consumir na internet fixa. O que é isso, gente? Limitar a internet é a mesma coisa que você encher o tanque do seu carro e você só poder usar tanto por cento do tanque cheio, não o tanque todo. Sabe, é pagar 2 vezes pela mesma coisa, gente. E a neutralidade de rede, então, está garantida nos Estados Unidos, vai passar. E a gente sabe que vai passar por essa espécie de Câmara dos Deputados dos Estados Unidos e vai se manter a neutralidade de rede. Com isso, espera-se que aqui também se mantenha, que esse movimento de acabar com a neutralidade de rede no Brasil também vá por água abaixo. É o que a gente espera aqui com sinceridade. Senão, muitas empresas, como a WTV Brasil, vão ser inviabilizadas. E isso não é justo, não é verdade? E olha só uma informação bacana aqui. Daqui a pouco eu vou ver aqui eu vou mandar os abraços, hein? E é o seguinte, gente. O INSS reduzirá o agendamento presencial a partir do dia 21. Pois é, a partir da próxima segunda-feira, o Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, ou Seguridade Social, deixará de agendar o atendimento presencial do salário maternidade e aposentadoria por idade urbanos. Agora o assegurado deverá acessar o Meu INSS, que é o site do INSS, ou ligar no 135, em vez de agendar uma data para ser atendido. Receberá o direito ao número de protocolo de requerimento, eliminando a etapa do agendamento. Atualmente, o segurado precisa agendar uma ida no INSS para levar os documentos e formalizar o pedido. Com o novo modelo, ao fazer o pedido, o cidadão acompanha o andamento pelo site, o Meu INSS, ou pelo telefone 135. E somente se necessário será chamada à agência. Eu sou a favor sempre de você informatizar, porque você fazer o agendamento pelo site, pelo telefone, pode ser uma boa, desde que não seja igual o Ministério do Trabalho, que para você agendar uma inscrição na carteira, por exemplo, um MTB de jornalista, um DRT, você morre, porque você não consegue agendar, porque diz que tem número limitado de vagas por dia, você entra lá 4, 5 horas da manhã, em 10 minutos vão todas as vagas e você não consegue se cadastrar. Então tem que sim, eu acho importante você aprimorar a coisa e usar a tecnologia para fazer com que a coisa funcione, mas não adianta fazer também nas coxas como é o Ministério do Trabalho. Não é verdade? Ou eu estou errado aqui? Ou eu estou falando alguma besteira? E outra, será que o site vai funcionar quando o INSS também tiver greve de servidores nas agências? Fica a minha pergunta. Não é verdade? E agora, gente, eu quero ir aqui num assunto polêmico. O governo publica um novo decreto sobre a privatização da Eletrobras. Pois é, o governo federal publicou hoje, no Diário Oficial da União, um novo decreto sobre a privatização da Eletrobras. O decreto antigo, ele
ele dava algumas especificações que para você fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa sobre como vai funcionar tecnicamente e mercadologicamente a questão da Eletrobras, tinha que primeiro ter uma aprovação. Esse novo decreto derruba essa aprovação e logo o governo fica livre para poder fazer essa pesquisa, para poder gerar aí a privatização. A privatização, para quem não sabe de detalhes, o governo encaminhou esse projeto de privatização da Eletrobras ao Congresso Nacional em janeiro. E pela proposta apresentada, a privatização ocorrerá por meio de lançamento de novas ações no mercado para que a União passe a ser acionista minoritária. O projeto também prevê que, para preservar interesses estratégicos nacionais, os novos acionistas serão proibidos de acumular mais 10% do capital da empresa. Lindo, bonito, mas o que a mídia não fala é que, na verdade, a Eletrobras vale muito mais do que o valor que estão querendo privatizá-la. E eu, Victor Leonardo, acho que é um tiro no pé para um país privatizar sua matriz energética. Principalmente quando você vai entregar ela para uma empresa do exterior. Porque eu duvido que uma empresa brasileira que não tenha nada de capital estrangeiro vai comprar a Eletrobras. Vai comprar empresa de fora e empresas de fora vão estar no controle da nossa matriz energética, o que é um perigo. A União vai continuar minoritária, não sei o que lá. Eu não concordo. Eu não concordo com privatização de bens que deveriam ficar, que garantem, digamos assim, a nossa economia, que garantem o bem-estar do nosso povo. Eu acho que água, energia, sabe, coisas básicas a gente não deveria privatizar, deveria ficar no controle do Estado, é a minha opinião. Né? E a gente vai continuar acompanhando essa questão para que não se venda gato por lebre e para que não se privatize a Eletrobras como foi privatizada a Vale, né, do Rio Doce, que hoje que é responsável por aquele desastre em Mariana, e até hoje a gente não está vendo uma ação realmente efetiva de punição e de restauro do ambiente. Essa é que é a verdade. E os estados e o governo federal firmam um pacto contra a violência homofóbica. É uma coisa interessante. O Brasil, que é o país que mais mata pessoas LGBTs, que é lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. Eu tô correndo porque tem muita notícia e pouco tempo no mundo. O Grupo Gay da Bahia contabilizou 445 assassinatos em 2017. Ou seja, a cada 19 horas uma pessoa LGBT é morta. Já o Disque 100, serviço de atendimento telefônico gratuito para denúncias de violação de direitos humanos, recebeu o registro de 183 homicídios a cada 3 mil violações no ano passado. Então, visando mudar essa realidade, os movimentos sociais sempre reivindicaram ações políticas públicas voltadas contra esse tipo de homofobia. Então, o secretário executivo do Ministério dos Direitos Humanos, o Engels Augusto Muniz, explicou que, dada a gravidade da situação, o governo entende que o foco da atuação deve ser o enfrentamento da violência e lançou um pacto para que os estados assinem contra a violência contra a população LGBT, né, e levou esse acordo, né, desse pacto com os estados para a realização das políticas públicas. É inaceitável, diz Muniz, né, que é inaceitável em um país como o Brasil, com uma construção democrática, ainda vivenciarmos taxas tão elevadas de violação contra a população LGBT. Eu tenho uma foto desse encontro aí, tá aí, a foto do secretário junto com alguns representantes aí do movimento LGBT que lançou esse pacto. Eu acho muito válido você ter política pública de direitos humanos, ainda mais voltados a essa população LGBT que é tão castigada, né, pela questão religiosa, muitas vezes a questão tradicional. Então, minha opinião a respeito disso é o seguinte: uma política pública é importante sim, esse povo sofre demais. Eu acho, agora o que eu acho é que assim, esse governo que está no poder não me inspira confiança. E é por isso que eu fico meio com o pé atrás com esse pacto. Tomara que inclusive as entidades que defendem isso levem isso adiante. Mas desse governo eu não espero muita coisa não, para falar bem a verdade. E agora a gente está chegando aqui, naquele momento, sabe aquele momento bem gostoso, assim, Porque olha só o que aconteceu. Contra todo o esperado, contra todas as questões, adivinha o que foi vendido? O que foi leiloado? Pois é, o triplex atribuído a Lula é leiloado por 2,2 milhões. A unidade triplex do condomínio Solares, no Guarujá,
que é atribuída pela justiça ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi arrematada hoje, que foi ontem, né? Desculpa, é que eu esqueci a palavra aqui, mas foi nesse último dia 15, nesse último dia 15, que foi terça-feira, desculpa, em leilão por 2,2 milhões. O lance vencedor foi feito às 13h55, 5 minutos antes do final do pregão. Nossa, né? O comprador que fez o lance, denominado Guarajupar, tem a localidade registrada como Brasília. Além dos 2,2 milhões, ele terá que arcar com a comissão do leiloeiro, de R$ 110 mil, e mais R$ 47.204,28 de débito condominiais. Existem algumas informações rolando na rede que o dono desse Guarujapar, né, essa empresa, enfim, o comprador que está localizado em Brasília, seria primo do Geraldo Alckmin, o que a gente não conseguiu confirmar. Então é só especulação, a gente vai confirmar, e se confirmado a gente avisa aqui nos outros programas. E mora em Brasília. O que eu acho engraçado é pagar 2,2 milhões de reais, faltando 5 minutos para fechar um pregão que ficou aberto dias. E o detalhe, o cara é de Brasília, tem uma suspeita de ter ligação aí com o partido PSDB, né? E que nós estamos averiguando, a gente não sabe se é verdade. Mas, incrivelmente, pagou 2,2 milhões de reais num triplex todo zoado. Que dizem que foi gastado uma reforma imensa, mas a gente viu vídeos do interior do triplex vendo que eu não pagaria tudo aquilo que dizem que foi pago para a reforma daquilo lá. Não é verdade? Enfim, fica no ar aí, né? Então, tá aí dada a notícia, tá aqui dado o meu comentário sobre. Eu sei que tem gente que, quando eu falo assim, digamos assim, dou em dúvida de que o julgamento do Lula é ou não correto, tem pessoas que morrem aí do outro lado da nossa tela aí, e que vão me xingar de pitralha, e que vão me chamar de comunista. E pode chamar, chama à vontade. Eu não tô aqui pra agradar. Eu tô aqui pra dar a minha opinião. Se você me assiste é porque você gosta de ouvir minha opinião. E eu nunca fui contra uma opinião contrária. O que eu acho ruim é só quando a pessoa leva por trás, né? Digamos assim, pra ficar bem bonito. Antes de continuar o nosso programa, então agora vai aquela hora dos nossos abraços. Deixa eu tentar abrir o vídeo aqui pra gente poder... Então, ó, a Isilda Guiararnella está mandando um olá. Olá, Isilda, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O que você acha aí? O triplex é ou não do Lula? Você achou muito caro aí, ó? 2,2 milhões de reais? Eu achei caro. Eu não pagava isso nesse triplex nem ferrando. No Guarujá ainda, desculpa quem mora no Guarujá, mas eu acho que não vale. Minha opinião. Nani Rocha mandando um ok, a minha mãe mandando um tchauzinho, né? Vamos ver aqui as outras pessoas. Deixa eu abrir aqui mais os vídeos aqui. Vamos lá. Eu vou mandar abraço, hein? Pera aí que o Facebook hoje, ele tá uma porcaria. Desde a hora do Sem Limites, o Facebook tá travando. Mas vamos lá, eu vou conseguir aqui ver os comentários de vocês. Enquanto isso, ó, vai mandando os comentários aí, gente. Vou colocar o GC na tela aí, ó. facebook.com/WTV Brasil. Você, através desse endereço aí, você pode sempre entrar em contato conosco. E também através do nosso site, wtvbrasil.com.br, você que está assistindo no Facebook. Cadê o vídeo do Facebook? Ó, o Facebook é uma coisa complicada. Ai, viu? É duro certas coisas, viu? A Nani perguntando aqui. Bom, gente, se o Facebook está com problema, você pode assistir pelo site wtvbrasil.com.br. Vamos lá então, ó. A gente está tentando. Eu vou tentar resolver a questão aqui do Facebook, porque parece que o Facebook deu um problema aí e saiu do ar. Enquanto a gente está esperando a resolução aqui do problema, eu vou só tentar colocar no ar aqui para vocês. E lembrando que você pode entrar em contato conosco aí no facebook.com/WTVBrasil. A gente vai só colocar o programa aqui no ar mais uma vez, porque eu acredito que o programa teve um problema técnico aqui e acabou não entrando no ar. As pessoas estão me avisando aqui. Então eu vou tentar colocar o programa no ar. O Facebook é uma porcaria às vezes, né? Então é duro, viu? É duro a gente tentar fazer um negócio direito aqui e não vai, né?
Mas é duro isso aí. Enfim. Eu vou esperar aqui o Facebook conectar. E aí a gente dá prosseguimento ao programa. Só aguarde um momentinho. Enquanto isso, ó, a gente está realizando aqui na região de Pirituba, aqui em São Paulo, um abaixo-assinado contra a extinção da linha 948A, Vila Zate, metrô Barra Funda, que é uma das linhas que entrou na lista de cortes da SP Trans, né? Gente, o Facebook não tá deixando. Por algum motivo o Facebook não está deixando. Agora sim nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook. Bom, continuando nosso programa, você pode acessar a gente aí pelo facebook.com/WTV Brasil. Desculpem aí essa parada, mas quando a gente está ao vivo acontecem problemas e a gente tem que resolver esses problemas aí. Então, como eu estava falando, um abaixo-assinado contra a extinção da linha 948A, Vila Zate Barra Funda, que é essa linha de ônibus aí, ó, com esse ônibus bonito que você vê na tela aí, ó, linha 948A, Vila Zate, metrô Barra Funda, que é uma das linhas que vão ser cortadas. O pessoal está fazendo aqui no bairro de Pirituba, está fazendo um abaixo-assinado, que você pode assinar para que a linha continue, pelo esse endereço aí, ó, bit.ly/fica948A. Então você entra lá, vai pro site da Avaz. Eu vou mostrar o site aí agora para vocês. Tirar aqui da tela a foto. Tá aqui o site, ó. Então nesse site você entra e aí nesse site você vai poder, já tem 605 assinaturas. Parece pouco, mas não é pouco para você manter uma linha de ônibus. Isso aqui é o número para encher no mínimo 6 ônibus de pessoas. Então a gente pode chegar, aqui tá falando que vai chegar a 750, mas na verdade a gente tem que ter aí pelo menos umas 1.500 assinaturas até o ano que vem, que vai demorar um ano para essa linha sair. Então ajude o pessoal da Vila Zate, o pessoal que usa essa linha de ônibus, é só entrar nesse link aí, que vai ser redirecionado para o site da Avaz, onde você pode assinar essa petição, que basta você colocar o seu e-mail e alguns dados, e você consegue assinar essa petição online, que vai ser enviada para a Secretaria de Transportes e Prefeitura de São Paulo. Ok? Então, contamos com você nessa luta aí contra essa linha, contra a desativação dessa linha. E o que acontece é o seguinte: se a sua linha de ônibus vai ser cancelada também, vai ser extinta pelo novo sistema de ônibus, e você acha que isso está errado e quer fazer um abaixo-assinado, faz um abaixo-assinado, manda o link para cá que a gente divulga aqui na WTV Brasil também, para não ser injusto. Ok? Será que agora eu consigo mandar uns abraços? Porque eu coloquei no Facebook agora, gente. Agora eu não sei o que aconteceu com o Facebook, que ele não entrou. Mas vamos lá. Vamos ver. Infelizmente eu convidei muita gente. O Facebook dá dessas, né? Então o Facebook é meio complicado. Mas vamos lá, ó. O Márcio Megias, um abraço, Márcio. O Rafael de Toledo, lá de Amparo, um abraço também. Quem mais tá aqui online, gente? Manda aí um abraço pra gente aí, ó. Divulga aí pros amigos que o Fato Brasil tá no ar. A gente tá quase no fim do programa, que houve um problema. O site passou o programa na íntegra. No YouTube vai estar o programa na íntegra também. Mas vocês podem ver o programa aí, ó. Eu tô mandando alguns convites novamente aqui pra vocês. E a gente vai continuar o programa aí, que eu quero dar os meus comentários. Vamos lá, então. Com um cenário externo adverso, o Banco Central surpreende e mantém a taxa de juros a 6,5% ao ano. Pois é, o momento de valorização do dólar em todo o mundo e de riscos fizeram a instituição mudar os planos e antecipar o fim do ciclo de 12 cortes consecutivos da Selic. Então, nessa quarta-feira, as notícias não foram as melhores para a economia brasileira, jura? Né? Mais cedo, o Banco Central divulgou que o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBC-BR, uma espécie de prévia do PIB, Produto Interno Bruto, encolheu em 0,74%. Em março, fazendo com que a economia feche o primeiro trimestre do ano com uma retração
de 0,13% em relação aos 3 últimos meses do ano passado. O Copom, entretanto, relativou os dados divulgados, falando que a atividade está indo aos poucos. Acontece que a nossa economia está lá embaixo, no negativo, e subiu só um pouquinho assim, e não quer subir. Não quer porque é um governo que não inspira confiança. Não quer porque a atividade do dólar internacional também mexe para baixo. Não quer porque o governo teve medidas de austeridade que tirou o dinheiro da praça. Fez com que as pessoas, o trabalhador, ficassem em condições. Aliás, a fome aumentou novamente, a mortalidade infantil, entre outros índices. E o trabalhador, o poder de compra do trabalhador reduziu. Quando o poder de compra do trabalhador reduz, o empresariado, que é aquele que quer a medida de austeridade, perde. Por quê? Porque as pessoas param de comprar. Tanto que grandes varejistas aí que apoiam a medida de austeridade publicamente, apoiam governos extremos, como o Temer, né, que é um governo horrível, na minha opinião, eles estão passando por prejuízos. E é por causa disso. Ah, mas foi culpa do PT. Desculpa, gente. O PT já saiu faz 2 anos. Então, desculpa, não é culpa do PT, não. Tá? Só pra dizer. Não tô defendendo o PT, não, mas, gente, tá na hora de mudar o discurso, né? É culpa do vampirão, tá? Pra dizer bem o português, claro. E os meus comentários finais, já que nós falamos desse governo maravilhoso, né? E a taxa ficou em 6,5%, taxa Selic, a taxa de juros. Isso influencia muito nos preços. E influencia muito no futuro econômico do nosso país. Era importante que a taxa caísse, mas não adianta nada também você derrubar a taxa Selic e não ter outras medidas para que a roda da economia gire. O que a gente precisa é dinheiro no bolso e trabalho. E esse governo já mostrou que é incompetente nisso daí. E culpa uma reforma não feita. Uma reforma nas coxas, uma reforma que não iria trazer empregos. Aliás, não trouxe. Aumentou o emprego. Mas como disse o presidente, não foi o desemprego que aumentou. Foi mais pessoas que começaram a buscar emprego. Né? Você não fica feliz com isso? É um efeito Dilma Rousseff, né? A Dilma falava umas coisas e dava vontade de rir. Mas o presidente Michel Temer, a equipe dele criou, né, inclusive algumas coisas. E quando ele fala isso, também dá vontade de, sei lá, não sei. Eu tenho vontade de bater a minha cabeça na parede. E vocês? É isso, é rir pra não chorar. E o meu comentário final vai do mote dos 20 anos em 2. Provoca uma crise de comunicação do governo e é retirado do convite, né? Lá na terça-feira ia ter uma cerimônia, teve uma cerimônia no Palácio do Planalto, para comemorar os 2 anos do governo Temer. 2 anos do golpe com o governo Temer. Então o convite para a cerimônia, que foi marcada para terça-feira, tinha o objetivo de celebrar os 2 anos de governo. Aí provocou uma crise na comunicação, por quê? Porque veio estampado no convitinho, escrito assim, o Brasil voltou 20 anos em 2. Aí se tira a vírgula, fica o Brasil voltou 20 anos em 2 e acabou. Tipo, como se ele estivesse retrocedendo, né, sobre a gestão do MDB, do Michel Temer do MDB, antigo PMDB, que deu na mesma. Só tirou o P e nós aqui entramos pelo P também, né? Entendeu? Então foi isso. Só que eu vou dizer uma coisa pro publicitário. Eu acho que 20 anos em 2 é pouco. Eu acho que nós voltamos uns 50 anos em 2. É incrível como que o governo jogou no lixo tanta coisa que nós conquistamos. E não estou falando de bandeira partidária, não. Acontece que é fato que o Brasil quebrou. O Brasil está estagnado. Essa crise econômica não passa porque o nosso governo atual não inspira nenhuma credibilidade. E ainda tem gente que defende as políticas de austeridade que estão sendo impostas por esse governo Michel Temer. 20 anos em 2 é pouco. O que eu digo é o seguinte: nós nas próximas eleições temos que pensar muito bem em quem a gente vai colocar para nos representar. E se vão deixar a gente colocar quem a gente eleger. Ou se vai se manter no poder quem a gente eleger. É muito importante que a gente não eleja pessoas que dizem que apenas vivem de frases feitas ou que são meros oportunistas. A gente precisa pensar muito bem. Não adianta a gente ficar com essa maluquice de eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou não sei o quê, eu prefiro o regime militar. Gente, o que nós precisamos é de um governo sério, que assuma reformas importantes, um governo primeiramente eleito democraticamente pelo povo, não com golpe, como é esse que está agora, e um governo eleito tem que fazer primeiramente uma reforma política. Porque nós precisamos acabar com essa corrupção na política.
e depois fazer reformas importantes como a da Previdência, entre outras coisas. Não confiar em pessoas que usaram-se de mentiras para aprovar reformas ou mesmo para dar um golpe numa presidente democraticamente eleita com um crime fiscal. Não que o governo da Dilma fosse o melhor, mas eu prefiro um governo que seja eleito democraticamente do que isso que está hoje no poder. Minha opinião é essa. E é assim que eu vou ficando com o Fato Brasil de hoje. Obrigado pela companhia, obrigado pela audiência. Vou mandar uns últimos abraços aqui, vamos ver. Eu já estou com o tempo estourado, mas nós tivemos alguns problemas técnicos aí no Facebook. O Facebook sempre uma porcaria, quando a gente mais precisa dele. E vamos lá. Não estou conseguindo abrir o Facebook de novo. Eu acho que hoje ficou online para quem estava assistindo pelo site. Para você que teve problema aí e não conseguiu assistir o programa no Facebook, sempre vai lá no site wtvbrasil.com.br. Ó, eu coloco até o site aí para vocês, ó. Tá aí na telinha aí, ó. Esse site aqui, ó. Tá aqui, ó. wtvbrasil.com.br. Esse é o nosso site. Lá você pode assistir toda a nossa programação. Então, se der o problema no Facebook, corre para o site, que no site vai estar passando, beleza? Um grande abraço para todos. Muito obrigado pela audiência, pela paciência. E a gente se vê amanhã com mais um Fato Brasil aqui na WTV. Tchau, pessoal, e até amanhã. Tchau!